No episódio de hoje, a gente recebe Lenine, um músico que tem tanto prêmio que eu não consigo nem enumerar aqui, nem sei por onde começar. Mas eu quero conversar com ele também por uma coisa muito interessante. Muitas vezes, a gente não sabe o que dizer em determinadas situações das nossas vidas. Uma perda, um romance e por aí vai. E aí uma música diz muito pra gente. Eu acho que Lenine sabe disso. Bora lá buscar Lenine? Eu acabei de descobrir uma coisa aqui, que eu estava conversando com a Ana, que a gente partilha desse sentimento. Do quê? Nosso amor pelos aviões, pela aviação. Puta que pariu, eu sofro pra caralho mesmo, até hoje. É. Às vezes sofro mais, às vezes sofro menos. E o que te faz sofrer mais ou menos? Você tem uma técnica de respiração? Não, os voos até 3 horas, eu encaro, tem que encarar, né? Quando é voo, você cruzar um oceano, ou a coisa que leve mais de 4, 5 horas, aí eu me preparo assim, eu vou pegar o voo, então no dia anterior eu não durmo. Para tentar dormir no voo. Para ficar narcotizado durante o voo. Entendi. Porque você fica meio Zé Mané quando você fica um tempo sem dormir. Aí eu tomava uma bolinha, um Locadil que eu tomava, de 1 miligrama, e isso me fazia viajar. Era um problema para minha turma quando eu chegava, porque... Para te acordar era difícil. Justamente. Eu fui me acostumando, mas eu desenvolvi isso por causa de um terremoto que eu passei. É terremoto mesmo, Terremoto literal. mesmo, aquele 6.9 lá de Los Angeles. Você tava lá, Lenine? Tava gravando com o Sérgio Mendes, tava Olha na casa isso. dele, cara. E acordei, o mundo desabando. Caramba. E pra gente que não tem muita cultura disso... Parecia que o mundo estava acabando. Não, você tem ali algumas frações de segundo que você desconhece o mundo. É como se a realidade se desfizesse na sua frente, né? E você leva um tempo para tentar compreender aquilo. Nossa. Passa 1000 coisas na tua cabeça. Mas o que acontece, o que mais me traumatizou foi o barulho. Mais do que a ausência de chão, porque tem isso, quando fica trepidando, não é uma coisa contínua, que parece uma coisa, não é assim. É um chacoalhar que você não sabe para onde vai, nem de onde vem. Então, te tira completamente o chão, literalmente. Completamente. Né? Newton, já descarta Newton, porque a gravidade não dá certo. Você acha que vai pisar ali, já não é ali, já foi em outro canto, você já caiu, levantou, aí para levantar você cai de novo, porque o saculejo é tremendo. Mas para mim o que mais bateu, Zília, foi o áudio, cara, o barulho. O barulho. Tem uma região de baixa frequência que me traumatizou. Entendi. Aí no avião, quando ele entra naquela velocidade de cruzeiro, que é 60%, 70% da turbina, e com... Que te lembra isso? Rapaz, por mais que eu sei que eu não estou lá, mas eu não consigo domar isso. Não, mas é importante, porque você consegue entender o que é, você materializou, né? Sim. Eu não entendo ainda. Ainda não entendo? Não entendo. Tanto que eu sigo aquele Lito que fala sobre avião, eu estudo para tentar... os caras que me treinam, eles falam, você precisa entender o medo. Então, tenta materializar, estuda, vê que o negócio é técnico, vê que não tem. Mas vira e mexe, eu lido bem, tenho tido sucesso nos últimos tempos, mas esse ano, Lenine, tive o privilégio de ir para a China. Eita! No voo de ida, a turbina do avião estoura. Você tá brincando no ar? Cara, no ar? No ar. Aí não quero saber disso, não. Não, então, vamos falar de outra coisa. Pelo amor de Deus, para com isso. Porque realmente é uma coisa que tem dias que é mais acentuado, tem outros que não. Sim. Mas um caso como esse, eu posso imaginar até onde eu poderia chegar naquele meu pânico. Porque tem horas que rolam... Eu tive uma crise de ansiedade. E aí agora, para segurar... Na hora que eu falei com o Jojo, Lenine vai e volta no mesmo dia. Eu não imaginei que você tinha medo de avião, não, senão a gente ia ir de carro lá te buscar.
Rapaz, eu ia adorar vir dirigindo, porque eu adoro dirigir. Eu vi você outro dia com a Ana fazendo uma viagem, road trip, escutando música. Você tem essa parada de dirigir, escutar um som, né? Tenho. Na verdade, é onde eu ouço música, cara. Eu perdi muito do hábito de ouvir. E para mim, ouvir significa não só meramente ouvir, né? Quando eu estou dirigindo, eu consigo dirigir, estar atento a tudo, mas ter a minha cabeça aberta para perceber música. Então, eu ainda tenho um CD player no carro. Olha que maravilha. E eu não abro mão dele. Porque geralmente eu faço isso, de 15 em 15 dias eu troco a levo 10 outros CDs, fico ouvindo e gosto muito de dirigir. Quero. E está associado, sim, ao fato de ouvir. A música para você no volante, então, é uma trilha sonora dos seus de onde seu pensamento deriva ou uma trilha sonora da estrada ali? Não, como é que uma você trilha monta? sonora da estrada. Tá, uma trilha sonora entendi. da estrada. E outra coisa, eu acho que é o único caso onde eu consigo dividir a minha cabeça e fazer duas coisas simultaneamente. Eu não tenho essa capacidade. Entendi. Minha parceira tem. Minha parceira consegue fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. E eu tenho essa inveja, uma inveja, digamos assim, uma inveja branda, né? Porque é uma coisa muito, muito incrível como ela consegue fazer tantas coisas simultaneamente. Eu tenho a impressão que isso é do universo feminino, cara. Eu acho que mais também. Eu não queria correr o risco de você setorizar por gênero, não, mas eu acho... Mas é um talento, eu acho. E por isso que eu acho também que quanto mais mulheres em posições mais importantes do ponto de vista ocidental, né? As coisas fluem mais, porque tem essa capacidade mesmo. É impressionante. Eu acho que essa coisa de doar vida, essa capacidade, a coisa metabólica, eu acho que dá essa capacidade extra. Não só nisso, tem outras coisas que ela também são sinistras. Mas no caso da Ana, ela consegue. Tá dando um chega para lá no neto, tá no telefone discutindo uma outra coisa, de frente pro computador, resolvendo outra. Eu acho isso incrível. Quando eu fui convidar você para essa... Aliás, obrigado pela presença. Você não sabe, eu vou te contar isso, você não sabe a importância que você tem na minha vida, a sua obra tem na minha vida, porque quando eu vivo momentos um pouco mais soturnos, que você falou ali, que eu não consigo colocar em palavras o que eu tô sentindo, eu te escuto, porque você fala por mim, entendeu? Coisa linda de ouvir, amigo. E aí, quando eu falei com ela, Lenine, de marcar e de vir, ela falou assim, me dá 5 minutos. E foi 5 minutos, ela respondeu, ela devia estar com o neto, telefone, não é isso? Em 5 minutos ela resolveu e você tá aqui. Mas ela também sabe da minha admiração por você. Oh, que coisa bonita. E ela sabe também que eu estou num determinado momento na minha vida que eu só faço as coisas com quem eu gosto muito. Nossa. Quem está cerca de mim, no pensar, na atitude, na maneira de ver a vida, de como encara ela. Então, tu pode ter certeza que eu já vinha, mesmo que ela não quisesse. Não, maravilhoso, maravilhoso. Mas a arte tem esse poder, cara, e a sua arte, ela é incrível, bateu em mim desde sempre, né? Eu escuto Lenine desde que... vou ser sincero, a explosão de Lenine na minha vida foi com a chegada da MTV no Brasil. Porque a MTV foi uma coisa... Eu tenho 50 anos. Então a MTV foi para uma coisa que para vocês que eram 10 anos mais velhos que eu olhava para vocês ali e eu queria estar lá. Eu tive banda, toquei, então eu olhava os seus videoclipes, as coisas, e eu falava, cara, eu quero ser esse cara, eu quero estar aí, eu quero me aproximar desse universo, né? Então começou com essa admiração. Aí, obviamente, depois eu fui amadurecendo, fui entendendo as letras, ouvindo mais, né? Comprando as coleções e entendendo a tua visão de natureza e como que... Aliás, eu queria te perguntar isso. A visão de natureza que você tem tá na tua obra, né? É indissociável, né? Rapaz, eu apesar de míope, eu só tenho uma visão. E é tudo, eu imagino tudo misturado, cara. Tá tudo interligado. Tudo. A natureza nos ensina isso. Sim. Você vai ver, quer dizer, tem os fungos ligando como se fossem sinapses. Toda uma floresta, ela está comunicada. Ela se comunica.
Se tem uma praga de alguma coisa, eles se comunicam por debaixo, no subterrâneo, só ali naquele lugar está tendo uma praga, bota as... É incrível como ele divide os nutrientes, como esse universo botânico é fascinante. Mas sim, eu desde cedo encontrei, digo, Cacilda, as especificidades, o endêmico, aquilo que só ocorre ali no 500 metros quadrados. Saiu dali, não existe mais. Então, a capacidade de sobrevivência e de adaptação que eu acho que eu me reconheci, sacou? E acho que é como a gente evolui. É assim, a vida está aí acontecendo isso. E eu acho que sim, que meu trabalho, que é o meu prazer também, Sim. isso está tudo misturado, Sim. Tem essa coisa. Tem. E o fato do meio ambiente e a adequação do ser humano a esse meio ambiente sempre foi muito tema das minhas coisas. Sim. Sempre teve muito presente, assim, nas canções, nas letras e... Enfim, A sua paixão, por exemplo, a sua paixão pelas orquídeas, e você se denomina um orquidólogo, né? Eu estou numa faixa de orquidiota já, cara, porque é além, você tem uma admiração tão grande, mas esse universo também abriu. Entendi. A botânica me chacoalhou, cara. Mas ela já é antes da música? Não. Ela veio depois da música? Ela veio quando os meus filhos começaram a ter um pouco mais de idade. Tá. Eu sempre fui um ser litorâneo, na beira d'água, fui criado dentro d'água. Sim. Ou surfava. No mangue, ou no mar, tudo. Tudo. Tudo isso que você pode ir pescar, tinha a minha rede de arrasto, a minha rede de espera, a minha tarrafa, o meu molinete, sacou? Tinha minha madeirite, que a gente chamava sonzal, para ficar na lâmina d'água. Então, eu tinha uma relação. E, por outro lado, Recife é uma cidade cercada por mangues. Sim. Apesar do ser humano estar destruindo ele sempre, ainda resiste como elemento fundamental dentro da cidade. Qualquer cidadão de Recife sabe disso. E vive dos ciclos dessas marés. Então, para um recifense, é muito fácil ele saber quando a maré encher, a gente vai dar um banho de canal, porque o canal só enche na maré cheia. Na maré rasa está só um filete d'água e os caranguejos, aquele ecossistema onde morte e vida estão ali muito próximos, onde está a decomposição acontecendo. Sim. É o berçário de tudo. Então, assim, tem uma coisa que sempre teve muito presente para mim. Quando os filhos começaram a crescer, eu e a Aninha conversando, a gente tinha que ter uma relação com a terra, desenvolver isso. Porque com o litoral eu sou completamente litorâneo e solar nesse sentido. Aí eu viajando muito, eu já estava viajando muito na época, e ela, produtora, como sempre, já estava... Aí um dia eu estou no Rio Grande do Sul, ela liga para mim e diz, comprei o pedacinho de terra que a gente queria. Que maravilha. Aí mandou já as fotos. E você não foi visitar ela, que foi resolver tudo. Eu não tinha ido visitar. A história é linda, cara, porque eu achei lindo por causa de uma piscina natural que tinha uma série de coisas. Aí nós compramos, foi até engraçado que quando eu fui ver pela primeira vez, quando cheguei, me recebe quem? Minha prima legítima. E eu não sabia. Ela era a dona. Ela é a mãe, a filha dela era casada com o dono. Caramba, Lenine, olha só. Que coisa, era pra ser, cara. E foi engraçado, porque eu disse, Lenine, o que você está fazendo aqui? Aí eu que pergunto, o que vocês estão fazendo na minha casa? Show! Foi até muito engraçado. Mas a primeira coisa que eu fiz lá foi ver o que tinha. Respeitou o local. E sabia como era uma coisa repleta de afeto, era uma família que fizeram aquilo. Aí tinha uma coisa botânica por trás daquilo, Sim. muitas plantas, muitas coisas, e que estava um pouquinho largado, assim, o mato cresceu, tinha aquelas coisas. Então teve um engenheiro agrônomo que a gente chamou e começou a identificar o que tinha para eu poder começar a fazer. Eu queria ter um pomar, eu queria produzir frutas, ter uma horta, ter essas coisas, essa relação. Produzir o próprio alimento é de uma potência autonomia. Incrível, né? Incrível. Meu amigo. É o que eu busco até hoje. Para minha sorte, tinha uma flor em cima de um
de uma palmeira que tinha lá. E eu disse, o que é isso? O caseiro que veio junto quando a gente comprou a casa. Disse, isso é uma parasita, tem muito por aqui. Uma parasita. Já Olha me isso. ensinou errado, Aham. já me ensinou errado. Mas já na época já tinha o São Google. O São Google já existia, né? Eu futuquei aquilo, a planta caiu. Aí eu fui pesquisar, achei que aquilo era um catasetum, que é uma planta muito incrível. Aí a orquídea, as flores são hermafroditas. Eu comecei, abriu-se uma janela que eu fiquei maluco. Eu disse, como é que eu nunca sou, como isso? Eu sou muito curioso, Zila. Sim, Sou muito sei curioso. disso. E aquilo me bateu errado, dizer assim, como que isso nunca passou nos meus olhos? Como isso, eu nunca fui seduzido por isso? Aí, meu irmão, eu sei que aumentou, porque o primeiro interesse foi, ao descobrir que 70% das famílias vivem no topo das árvores, na copa das árvores. Da família das orquídeas? Sim. Não sabia. Quase 70% delas. Olha só. Por quê? Porque elas têm raízes aéreas. São plantas que andam. Elas procuram a claridade, elas escalam. Entendi. Atrás de claridade. Ficam protegidas do sol direto, que apesar delas adorarem a claridade, elas não gostam do sol direto. Entendi. Então ali ela tem uma proteção das folhas, mas tem a claridade. Ela gosta de água, mas tem horror à umidade nas raízes. Então o fato das raízes estar assim na vertical já não tem acúmulo de umidade. Caramba. E ela adora arejamento, mas não gosta de vento direto. Tá descrevendo a tua personalidade, inclusive, né? Né? Não é? Eu acho que tem muito dele. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aquilo ali, aí eu tive o meu interesse aumentou por quem divide esse nível do bioma. Entendi. Aí eu descobri que não era só as orquídeas, que tem as bromélias, tem as tilância, todas as trepadeiras, os insetos. Tem colônia de inseto que não desce no chão, que vivem só na copa das árvores, andam pelas árvores. Né? Então isso foi fascinante, mas aí eu descobri que a adaptação da orquídea é tamanha que ela dá até na ranhura da pedra. Caramba. Tem planta, de onde você tem uma planta, cara, chamada elongata, que só flore se tiver ferrugem na raiz dela. Então, só minério de ferro. Só minério de ferro. Só tem em Minas Gerais. Eu tô fazendo uma coisa que eu vou te convidar com a Ana, vocês vão lá comigo. A gente fundou um instituto que chama Instituto Serra do Curral e a gente está reabrindo as suas caminhadas, as trilha da Crista. E você vem mostrando em vários... Eu tenho acompanhado. Eu te acompanho. Eu sei, e vice-versa. Aliás, tem uma coisa que eu quero ler para você, aproveitando isso. Ó. No dia que Jojo postam ela cantando Bob Marley para a Amora, quando ela descobriu que a Amora tinha lisencefalia, você comenta no post dela: amor, força e paz, meu irmão. É isso aí. Aí, bom, vamos voltar aqui ao papo. Então você vai lá, porque lá no Instituto, na Trilha da Crista, tem um cactus que só existe lá. Sim. Só existe lá, Lelina. Eu não sabia disso. Falei, como assim, cara? Em Minas Gerais, Belo Horizonte, nesse espaço, só tem aqui, cara. Amigo, você não tem ideia o que tem em Minas. As verdadeiras minas das Gerais são as plantas, é botânico, cara. Os campos de altitude, as plantas que existem ali. E como é campo de altitude, o homem não chegou muito. Porque não dá para plantar, não dá para fazer nada, não tem árvore para arrancar. Então você tem um ecossistema ali muito preservado. Serra da Mantiqueira. Meu amigo. Serra do Cipó. Ave Maria. Acabei de chegar de Catas Altas. Anteontem. Lá no Caraça. Lá direto. Não, bom demais. Ali você tá doido, hein? Aí o que eu vi de planta, o que eu vi... Isso muito fascinante para mim. Então, assim, eu tive essa ajuda, essa assessoria, o fato da música me levar para todo canto. Você foi tocar em Catas Altas? Fui tocar em Catas Altas, 321 anos da cidade. Oh, que maravilha. Aí a gente fez lá um espetáculo, foi tão bacana, em frente àquela igreja linda, assim, justamente com aquele maciço do espinhaço na tua frente ali. É lindo. Muito incrível. Aí bate diferente, né? O show é outra coisa. Sim.
E tem essa coisa do conhecimento. Eu fui andar, fui dar um mergulho na Cachoeira da Sim. Santa. Tem essa coisa de vivenciar o lugar. Eu tenho um livro, o David Byrne, Talking Heads, Esse cara é um maravilhoso. fodão. Ele é um fodão. Eu tenho um livro dele que são os Diários de Bicicleta. Eu sei. Você sabe essa história? Eu não li, mas eu sei qual é. Vou te dar de presente, que é raro, esse livro é raro encontrar, mas eu te dou. Ele leva a bicicleta dele viajando pelo mundo e só anda nas cidades que ele toca de bicicleta. Então ele conta como que ele conhece as cidades do ponto de vista dele, né? Que é o que você faz, né? Como que você vive o local do ponto de vista do seu olhar tão bonito para o que a gente deveria ter, na verdade, né, Lili? Olhar para a natureza, para a vida de uma forma... Mas você sabe que eu sempre tive, mesmo hoje o olhar em relação às plantas são diferentes, porque quando eu olho uma árvore, o que define para qualquer ser humano normal, o que é uma árvore é a questão limítrofe dela, o que ela compreende de espaço na percepção bidimensional que você consegue fazer, e ali você, as folhas, o caule, aquilo é uma árvore. Eu desenvolvi, é porque eu fui obrigado a afinar o meu olhar. Quando eu olho uma árvore, eu olho a luz que passa entre ela. Eu olho o que está atravessando. Isso dá uma ideia de profundidade. Portanto, o que abrange o conceito de ser a árvore passa por dentro dela. É fácil ouvir as plantas. Todo mundo diz, você tem que olhar. Não. É porque afinou esse olhar, a maneira de ver. E isso, cara, eu vejo. Rapaz, o que eu estou dizendo a você, a gente chegando no Monte Roraima, e a gente foi de helicóptero. Quando o helicóptero está para pousar, eu digo, eita, olha lá essa orquídea sorrindo para mim. Aí, cara, tá maluco? Tá vendo não, bicho? Ninguém tinha visto. Mas estava lá para mim, afinou, os dendróbios sorrindo, aquilo. E é esse tipo de reação que você teve que as pessoas olham e falam assim, esse é um maluco, né? Esse é um doidão. Um celebrativo, como somos. Mas o mundo deu essa entortada, porque na verdade isso que é viver, né? Isso que é viver. Religião. Vem de você tentar novamente reatar a comunicação com a natureza. Pachamama. Isso não tem igual. Gaia. Você já perdeu a fé na Gaia, na natureza ou na vida em algum momento? Não, ando perdendo a fé no ser humano. Muito. E isso é uma coisa que eu batalho diariamente para não perder, porque isso é o alicerce do que eu faço. Eu faço. Sim, você precisa, claro. Então eu preciso reconhecer. E o ser humano tem essa capacidade maluca de só reverberar o que dói, porque só o que dói traumatiza. E a gente tem que fazer um esforço tremendo para lembrar das coisas bacanas, sacou? E a gente precisa descobrir uma maneira de se traumatizar pelo bem, pelo bom. Pela poesia. Eu batalho muito por isso. Tá no teu olhar, né? Eu acho. Tá no teu olhar. Eu acho que tem uma poesia do olhar, sim. De você olhar com poesia as coisas. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu tive um privilégio uma vez, eu estava escutando o Nelson Motta falar, estava sendo entrevistado por um amigo, e aí na hora de abrir para perguntas, eu me inscrevi rapidinho e perguntei uma coisa para ele que eu quero perguntar para você. Que eu acho que você tem uma coisa que ele tem, que é esse tesão pelo outro quando você se conecta. Então a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: Nelson, você viveu a década de 50, 60, 70, você conheceu Cazuza, Lulu Santos, Rita Lee, Tom Jobim. Bom, qual foi a mesa de boteco que você sentou mais legal com essas pessoas? Eita! E aí sabe o que ele me respondeu? Falou, rapaz, tá aí uma pergunta que me desafiou, mas eu vou buscar aqui. Teve uma vez no Leblon, que sentou eu, o maestro, Nelson Rodrigues e Vinícius de Moraes. Eita. Aí eu fiquei encarado. E aí? Falei, pois essa foi a mesa mais legal que eu troquei uma ideia. Tom Jobim, Vinícius de Moraes e Nelson Rodrigues. Meu Deus do Ave céu. Maria. Agora eu quero escutar a tua mesa.
Rapaz, é fácil, porque foi uma mesa que eu entrei de gaiato, eu tinha acabado de chegar no Rio e já estava dizendo: "O que é que eu estou fazendo aqui?". Era um final de semana, eu tinha acabado de andar do Leme até o final do Leblon. Isso significa Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon, e não reconheci uma fisionomia. Isso bateu errado em mim. Entendi. Bateu muito errado. Eu não conheço. O que é que eu estou fazendo aqui? Julinho, que era um amigo que eu tinha feito em Olinda, num carnaval, para minha sorte, estava passando ali no Leblon, disse: "Lenê, papai, buzinou, o que é que tu está fazendo?". Nesse dia da caminhada. Nesse dia, quando eu estava Caramba. voltando para casa, dizendo: "Eu tenho que arrumar dinheiro", estava num liseu danado, "eu tenho que arrumar uma maneira de voltar para casa". Nesse tempo, estava fragilizado. Ok. Aí ele disse: "O que é que tu tá fazendo?". Eu digo: "Arrumando um jeito de voltar, meu amigo". Ele: "Não, peraí, rapaz, peraí, vamos ali comigo". Eu digo: "Não, cara, vamos ali comigo, cara. Você vai curtir". Ele trabalhava de produtor da Beth Carvalho. Afe Eu não Maria. sabia disso. Não sabia. Eu só sabia depois. Porque ele me contou assim: "Não, eu vou te levar no Cacique de Ramos, porque a Beth está fazendo o repertório do disco que ela vai gravar". Olha só. Afe. Aí eu digo: "Rapaz, eu tô assim de sal". Eu disse: "Não, entra aí. Onde é que tu tá?". "Ah, eu tô ali". Cheguei, tomei banho, ele me levou e eu caio no Cacique de Ramos, numa roda. Olha, tava Luiz Carlos da Vila, Afe. Almig Neto, Hum, Zeca Pagodinho, todo o fundo de quintal, hum. ainda com Sombrinha, ainda com aquela Eita. turma. Eu não sabia onde eu estava. Mas você não conhecia. Eu não sabia Que onde eu isso? estava. E quando eu cheguei, começou, não sei o que lá, que tinha um bicheiro que estava financiando aquela história. Rio de Janeiro, tu sabe, Sim, sim. Rio de Janeiro não é para amador, né? Rio de Janeiro é. Aí eu tô ali, cara, e cada samba, cada coisa que eu vi, eu fiquei: que é isso? Isso não era o Rio que eu. O Rio que tinha me seduzido era outro É, Rio. sim. Era o Rio de uma outra música, Aham. de uma outra coisa. Esse Rio, inclusive, que mostrou muito claramente para mim que a turma da MPB me olhava com certo olhar, porque era muito rock and roll. Aham. Da mesma maneira como a MTV às vezes dizia assim: "Mas é muito MPB". Sim. Sim, muito. Entendeu? Total, Então total. vivia um certo dilema mesmo, Aham. assim, de uma sensação de despatriamento também, né? Tem uma série de coisas. Cara, eu vi aquilo, eu digo: "Meu Deus, o que é que eu sou?". Aí teve uma hora, eu vi pela primeira vez, ô coisinha tão Tão bonitinha, que a bonitinha. Beth grava no disco e virou. Foi tocado até em Marte, Não, foi tocado na Lua. você tá doido, hein? Bete Carvalho, gente, Beth, uai. cara. Eu conheci essas pessoas todas sem saber. Teve uma hora que começou a partir do alto. E eu Com também fundo não de sabia. quintal. Com Com fundo a de quintal, origem da parada. com esses caras todos fazendo verso. Você não sabia. E quando eu vi, oxe, é só quadra, porque no partido você só rima os pares. Aham. A segunda linha com a quarta linha. É só isso. Eu digo, oxe, eu vindo do coco, do repente, dodecassílabos, né? Versos alexandrinos, rimando A, B, B, A, C, C, D, cheio de regras, cheio de. Eu digo: "Ah, pai, com quadro deixa comigo". Eu cheguei na roda, quando passou por mim, eu meti um Meteu um. verso. E meti com aquele sentimento do coco, que tem uma picardia, Sim, que tem uma sim. brincadeira, que. Aí eu Você pensei, lembra do verso? não lembro nada, porque ali eu sacaneei com Mas todo mundo. entende? Mas você inventou na hora, foi tipo freestyle Como do se, hip hop como ou se faz o partido alto. entendi, na hora ali. É. Caraca. E aquilo ali rolou aquele certo, todo mundo olhou, mas não sabia onde estava. Oxe, voltou de novo, eu pai. E cada vez eu sacaneava com um, sacaneava com outro. Maravilhoso. Passa o tempo. Essa roda foi uma coisa que eu, para mim é onde eu fui aceito pela cidade. Aham. Foi quem me recebeu, foi a parte da cidade que me recebeu, que eu me senti em casa, que eu saí feliz, eu já não pensava mais em voltar, sabe? Tudo mudou por causa daquela reunião lá no Cacique de Rã. Engraçado que muito tempo depois, eu estava ganhando meu primeiro prêmio, que era o prêmio Shell,
ou era Sharp. Eu sei que era no X a história. E a gente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Zé Maurício Maclini, que era do prêmio, tava uma roda com Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Almir Neto, estavam todos ali. E aí E bateu eu o cheguei para flashback. reverenciar. Sim. Não, eu cheguei para reverenciar como... Agora eu sabia quem era. Ah, sim, sim, sim. Então, ô, gente, que prazer. Aí, pô, Zeca, porra, que prazer ele conhecer, cara. Eu vi a sua música, tava todo mundo torcendo e tal. Eu digo, não, mas a gente já se conhece. Aí eles, não. Aí eu disse, oxe, rapaz, janeiro de 80, aí eu já... Na hora. Janeiro de 80, no Cacique de Ramos, Bete Carvalho procurando, ele olhou para mim, Sul Paraíba! Aí eu descobri Olha isso. que eles também tinham achado estranho. Entendi. Alguém Chegou lá do nada e mandou os versos por todo canto. Olha para você ver, E em 80 aí... eu morava em Belém. Isso acontecendo no Rio. Olha só. Morei Então em Belém. foi uma roda que eu jamais imaginei que eu participaria. Só tive a dimensão de onde fui muito tempo depois, né? E aquilo não marcou só a mim. Tá lá com eles, né? Aos meus pares também Sim. disseram, cara, é você. A gente ficou se perguntando muito tempo. Quem é aquele cara, aquele magrelo na época? Hoje eu peso 78 quilos. Na época eu pesava 59 quilos. Era um fiapo de E manga. você é alto, né? E alto. E Zeca Pagodinho conseguia ser meio complexo, porque ele era mais magro. Vivemos muito e estamos vivendo bem, né, Lenine? E eu sou muito, muito sortudo, Ziller. Eu acho que a vida tem sido muito generosa comigo, assim, para tudo, assim. Eu escolhi do modo mais difícil de fazer a coisa artesanalmente. Até hoje eu faço assim, tudo. Então, tem uma série de coisas que enfim. O primeiro show do Rizoma que você fez, que foi experimental, você fez em Belo Horizonte, naquele Cine Teatro. Isso aí. E eu fui assistir. Pô, eu te conheço já há um tempo, já vi, sei lá. Você tá igual para mim, igual na época de adolescente, eu adorava Titãs. O número de shows de Titãs que eu vi o seu, assim. Então, eu vi ali que você estava no palco, mas estava afinando o show, né? A gente, pô, já toquei, te conheço, eu vi que não estava linda coisa. Quem estava ali para escutar não percebeu nada. Mas eu vi que a sua relação com teu filho, com o Bruno, estava ali meio que você estava afinando e tal. E você, aquele dia, tinha acabado de perceber que tinha o outro lado da história, porque nós tínhamos passado por uma pandemia, a gente tinha passado por uma série de coisas, chegamos a falar que você me explicou o termo lá da encolha, né? Tô na encolha, na encolha, né? E aí ali você sei lá, você tem essa sensação que aquele show ali, ou você lembra de algum show que você falou assim, porra, cara, tem vida aí, eu tô vivendo de novo, não acabou. Eu acho que o cerne de tudo foi Bruno. Eu acho que Bruno foi quem realmente me mostrou umas coisas que eu havia esquecido. Sim, o fato de ter tido uma outra paixão, como a botânica, por exemplo, na época da pandemia, conjugada com o pandemônio, todo mundo sofreu muito. Mas eu tinha o meu orquidário, cara. Sim. E a minha paixão é ainda tão adolescente, eu diria, que eu achei que eu não queria fazer mais música, não, cara. Que eu achei que eu questionei a funcionalidade do que eu fazia perante o mundo que eu estava vivendo. Aí me tornei um pouco misântropo e comecei a questionar muito o ser humano, assim, e não admitia assim nada perto de mim, porque fiquei muito exigente mesmo, porque a realidade foi muito cruel. O que vivemos foi muito cruel, gente. Sim. A gente vai levar ainda muito tempo para digerir o que aconteceu e para poder voltar a um caminho mais comum, mais humanista, certo? Sim. Acho que vai demorar ainda. Mas o Bruno, cara, o Bruno foi quem... A música sempre salva, mas o Bruno foi o vetor. Bruno foi o vetor porque ele produzindo muitas coisas, muitas bandas indies, ele mixando, produzindo, masterizando, que ele se envolve em todos os momentos
da produção da música, né? E muitas dessas pessoas que ele produzia, quando sabiam que eu era pai deles, pô, cara, tudo que eu queria é uma participação do Lenine. E ele, pai, pô, tu tem que fazer. E ele sabe que essa era uma coisa que eu sempre fiz muito, que é o ponte. Sim. A minha vida toda foi construída assim. Então eu passei a fazer, cara, eu gravei com Far From Alaska. Que é maravilhoso, pô, inclusive. Mas é uma banda de rock, né? Cantando em inglês do Rio Grande do Norte. Mas é inacreditável de bom, cara. É inacreditável. Sacou? Aquelas meninas são boas mesmo. Mas eu tava recluso. Então, assim, o Bruno começou assim, tuio, sabe? Ana Vitória, que virou agora uma coisa a canção. Eu vejo tua cara. Isso toca que é uma coisa. E as pessoas chegam a confundir achando que a música é minha. Mas não. Então o Bruno, primeiro ele conseguiu me resgatar no estúdio, gravando. Porque essa coisa de fazer música tem momentos diferentes. Sim. E cada um tem uma técnica, uma mecânica diferente. Então ele primeiro me puxou isso, assim. Quando eu comecei a fazer muito, porque ele estava fazendo muita coisa, aí ele disse, pai, por que a gente não, toda quarta-feira a gente não se reúne, independente do que tem para fazer? Eu digo, pô, é bom que eu vou ver meu filho, um pretexto maravilhoso. Ele mora na Tijuca e eu na Urca, então era maravilhoso. Eu digo, sim, meu amor, lógico, vamos fazer isso toda quarta-feira, tá armado. Na primeira quarta-feira que a gente se reuniu, aí ele mostrou uma coisa. Antes da pandemia, eu tinha começado a esboçar um novo projeto, um novo álbum. Eu sou anacrônico assim. Mas que bom, por favor. Se você precisar de incentivo, eu vou falar com a Ana. No dia que ele desistir de fazer álbum, peça para ele me ligar que eu mostro a coleção para ele. É um incentivo. Aí ele me mostrou, cara, uma proto-coisa, digamos assim, um proto-álbum, que eu gostei, eu havia esquecido. É como se eu tivesse passado uma página. Eles, pô, vamos fazer, cara. Eu disse, lógico, vamos fazer. Bonito. Então foi muito assim. Então, antes de fazer, nesse processo, ele disse, cara, vamos tocar, porque uma das tuas paixões, e ele sabia disso também, eu faço disco para subir no palco. Sim. O disco é o meu veículo para eu criar um espetáculo novo, dentro de uma formação que eu imagino e tudo. Tem todo um processo que ele sabia que eu gostava. Ele disse, vamos montar um show. Eu disse, rapaz, não estou conseguindo tocar com ninguém, não. Então, no início, era só eu, só voz e violão, ele fazendo o PA e do PA cantando, tocando. Ah, entendi como Isso foi concebido. Uma coisa, foi concebido para ser assim. Entendi. Ele estava ali, eu tocava um pouco, porque eu estava mesmo áspero. Estava cheio de quina. Sim. O áudio que você me manda deu para eu perceber assim. Te conheço o suficiente para entender que estava no momento. Se foi um renascimento para você, ali foi uma morte para você, tipo assim, morreu e nasceu de novo? Mas eu não sou gato, né? Porque gato é que tem muita vida. Eu tenho uma só. Eu acho que assim, que ali eu reaprendi. Entendi. Eu reaprendi. E pensei que assim, como eu fui ingênuo, idiota, bobo, achar que eu podia viver sem isso. Porque no primeiro show que a gente fez, e lá em BH foi um dos primeiros, não, BH já foi com ele em cena. Foi ele em cena, sim. Eu disse, não, cara, vamos botar alguém pilotando aí, vem aqui, toca comigo e tudo. E ele foi trazendo a ambiência sonora de todas as canções que eu escolhi fazer, das gravações originais. Sim. Então teve uma mecânica que ele foi me enrolando e me seduzindo e de repente eu estava do mesmo jeito, sabe? Então, Mas você teve essa percepção que, pô, meu filho tá arrumando, lógico, né? Lógico. E aí você deu corda também, né? Não é só dar corda, e também não foi só ele. É o núcleo familiar. Entendi. Cara. Eu tenho um núcleo familiar, é a minha sanidade. Então, assim, foi realmente uma soma de coisas, de amores. Entendi. E que me levou ali de novo. Aí lógico que eu reconheci.
Na primeira vez que subi no palco, eu digo, rapaz, eu não vivo sem isso, não. Eu sei o que eu faço. Eu não gosto só de entreter. Tem uma coisa com a educação que eu faço. Então ficou claro para mim, de Sim, novo. sim. Eu entrevistei a Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica que escreveu um livro que chama Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela é... Eu sei quem é Você ela. sabe quem é ela, Sei né? quem é ela. Ela é sua fã, Lenine. É Mas assim, é mesmo. fã número 1. Quando eu estava escalando o Everest, ela trocava mensagem comigo e falava das tuas músicas. Eu prometi para ela que eu ia levar ela num show seu, a gente ainda não teve oportunidade, mas eu entrevistei ela e ela deixou uma pergunta para você, do Ai, que jeito lindo. Ana, no dia do aniversário dela, que é dia 12 de agosto. Ela Uhum. nasceu e a gente viu aqui que ela nasceu no Dia Nacional das Artes. Uhum. E a pergunta dela é muito... Eu vou fazer aqui sem, né? Uhum. Por que o mundo não acaba? Por que o mundo não acaba, Lenine? É porque quem acaba é a gente. O mundo não acaba. O mundo permanece. E permanece como um ser inteiro. O planeta é uma entidade. O somatório de todas essas vidas. O somatório de todas essas consciências. Está tudo dentro de um útero. E a atmosfera é o útero. E o planeta é a entidade. O mundo não se acaba. E a vida sempre permanece no mundo. No mundo com essas condições que nós temos. Que tá. Onde o frio intenso do fora do sistema e o calor intenso que vem do nosso núcleo central, que é o Sol, onde se elas se equilibram. Se houver planeta ali, existe a possibilidade da vida e de uma atmosfera. Maravilhoso. Então, nesse caso, só aí. Então, a gente já começa, é uma exceção. Sim. Somos uma grande exceção. Todos os sistemas que a gente achava que eram simples e similares ao nosso se revelaram duplos, triplos, constelações até. Sim. Cada vez é mais difícil reconhecer com os nossos telescópios sistemas únicos como os nossos. Não existe. Daí a humanidade ainda acreditar em Nêmesis, uma estrela irmã que viria de tempos em tempos, sua resolução coincide com as eras glaciais, com as mudanças. Você acha que se esse assunto fosse um assunto mais presente na vida das pessoas, a gente lidaria melhor com a finitude, por exemplo? Não tenho dúvida disso. E a compreensão que somos um coletivo, porque eu acho que o problema está aí. Entendi. A percepção do coletivo, de pertencimento. Eu acho que nós, como humanidade, bicho, deixa muito a desejar. Não, concordo. Deixa muito a desejar. Concordo mesmo. Embora tem sociedades ditas primitivas, né, que já resolveram tudo, já está tudo resolvido. E a gente teima em não perceber. A gente teima em se desligar. Você tem receio dessa sua... Você é uma pessoa que tem uma percepção admirável do seu entorno, né? Você tem... você acha que você vai ter a palavra não é arrependimento, mas talvez por perceber essa intensidade que você acabou de descrever, você tem essa visão de que netos, filhos... já entendeu a pergunta, né? Talvez eles... Eu tô com a netinha também, né, Lenine? Eu sei como é que é isso, vovô. Cara, mas tá Porra, difícil vovô, eu sei que é demais. isso. Eu sou 5 vezes avô. Nossa, que maravilha. É incrível. É bom demais, cara. né? A sensação de dar uma volta na morte. É muito incrível, cara. Você não pensa sobre isso, então? Porque você tem outras coisas para pensar, né, cara? Eu tenho outras coisas. E eu acho que com a idade a gente vai se livrando de muita coisa que a gente carrega e não tem necessidade de carregar. Vamos aprender com o Mojica, né? O cara é uma aula, um exemplo de ser humano. O cara ali foi, exerceu o poder, tudo. Fez. E é essa pessoa iluminada que é. Então, dá. Dá. Sim. Dá para você ser humanista, dá para você criar alguma coisa efetiva, pensando num futuro melhor. Dá para fazer isso, né? A gente é que esquece. E a gente faz isso, né? A gente gosta, cada um no seu, né? Sim.
A gente se reconhece nisso, né? Bom demais. E daí a importância disso, de você ter me convidado para a gente conversar genericamente sobre as coisas, mas reverberar o bom das coisas, o bem das coisas, que a gente precisa. Concordo. Eu recebi, né, esse é um principal projeto para mim em 2025, é essa conversa que eu quero ter com pessoas que eu admiro, pessoas que, enfim, falam da vida de um jeito poético mesmo, único, como você está falando. E aí eu estudei muito, Lenine, eu li, e aí fui ler o que eu não conheço de você. Quem você é, sabe? Eu te conheço, cara. Aí chegou uma hora, cara, que eu falei assim, quer saber de uma coisa, cara? Eu não vou decorar a pauta, não. Eu vou é pro embate com o Lenine, eu vou é pra Mas pra depois dialogar. de entronizar muita coisa, não é não? É. Nós já queimamos muitas etapas. Não, sim, já. Lógico que para as pessoas que estão vendo através disso aí, elas não têm dimensão do que a gente já trocou, de informação, do que a gente tem de vivência, de intimidade. As pessoas não têm. Mas esse lance só acontece quando você sabe com quem está falando. Sim, a energia é fluida. Eu vi a qualidade, a Tamara lá, Klink, que você... Eu vi as pessoas que tu chamou, cara. Então eu só tenho a turma do bem, cara. Legal. Isso a gente precisa reverberar isso, cara. E você faz isso há muito tempo, cara. Eu tenho uma pergunta para te fazer que eu vou gravar. Ah, é? E aqui, ó, como que eu tô gravando essas perguntas? Eu tenho essa máquina, bicho. Isso é um xodó. Não é uma beleza isso aqui? Na verdade, eu tenho, não. Eu dei pra Ana. Cadê minha mulher? Oi. Não foi? Tu se lembra? Agora, só que eu comprei, era um protótipo ainda. Eu comprei no Japão, em 95, e o manual era todo em japonês. Afe Maria. Eu levei uns 3 anos para entender a máquina, porque era um protótipo, não tinha saído nem para o mundo ocidental. Mas é essa coisinha aqui? Essa mesmo. Cadê a Ana ali? Vamos filmar a Ana ali. Deixa eu filmar ela aqui de perto, assim, que aí ela entra no corte. Ela tem um zoom essa máquina aqui, ó. Eu sei, cara. Aí eu vou lá, tô filmando o sorrisinho dela. E é incrível, porque ela edita tudo, você faz tudo que quiser, bota legenda, faz o que quiser. O que quiser. Ó, vou te dar aqui o caderno. Tá bom. Aí meu pedido para você é o seguinte: vá no seu aniversário. Isso. E escreva algo que você ainda quer realizar na tua vida. O nome desse projeto aqui é Bucket List, que é aquele termo lá. Ariano Suassuna ia me xingar, hein? Ia. Nossa senhora. Não tem um nome melhorzinho, não, porque é imperialista americano. Lista de desejo. O que você ainda quer? Ou deixar uma pergunta, como a Ana deixou para você. E eu vou... A Ana Cláudia, né? Porque a gente tá falando de Ana aqui, Ana Barroso. Tu tá cercado de Ana também, Eu tô cercado de Ana. Eu também tô cercado de Ana por todo lado, cara. Eu sou uma ilha cercada de Anas por todos os lados. É uma ponte, né? Eu sou apaixonado com seu marido também, viu, Ana? É um trem de louco mesmo, te dizer, viu? Afe Maria. E a paixão que a gente tem pelo Clube da Esquina também, o disco de 72, é algo também Então tô aqui com o Lenine. Mais um episódio do Bucket List que, se entrevistasse Ariano Suassuna, eu acho que ele nem viria. Ele ia me mandar trocar o nome, Lenine. Oh, maravilha. Eu achei que eu ia conseguir passar por esse episódio sem chorar, mas não vai ter jeito, não. Olha, a única coisa que eu desejo é permanecer através da música que eu faço, cara. Não, mas você já conseguiu isso, cara. Não sei, porque eu me pergunto muito a função das coisas. E eu continuo acreditando nessa coisa. Eu faço os meus álbuns achando que daqui a 200 anos alguém pegasse um álbum meu, poderia entender um pouco o mundo que eu vivia. Com essa importância de reportagem que talvez teria as músicas que eu faço. Esse componente de crônica que tem no que eu faço. De permanecer como história. Uhum. De dizer a pessoa entender, eu vim plantar meu castelo naquela serra de lá. Quer dizer, eu estou falando sobre muita coisa só com 2 sentenças dessas. Poder chegar no milho tirando as palhas e até chegar lá dentro. Então, isso é uma coisa que eu faço na minha música para que as pessoas descubram. Eu não dou manual.
Mas espero que aquela na 20ª audição, eita, olha, tem uma coisa aqui que isso aqui ele tá falando, rapaz, isso é sequência de Fibonacci, sabe? De você, Sim. dentro da coisa, você ter outras linguagens, outras informações, e só quem se depara com isso é que está ali atrás de perceber as coisas. A minha música é muito cheia de signos, de símbolos, e que eu faço isso com muito esmero, sabe? Eu acredito que isso é uma coisa importante no que eu faço. O Eu, acúmulo de informação. sim, eu vou te falar, então, aqui eu vou te responder da seguinte forma, então. Aí eu vou tentar te gerar um acalento mineiro, um cafezinho gostoso, bem passado, coado, pão de queijo, essas coisinhas, com o Clube da Esquina tocando no fundo, aquele violãozinho. O orixá maior da música cantando. Nossa, assim, é isso aí, que assim, toda vez que eu tô com a Amora, minha neta, que tem uma condição cerebral raríssima, que é a elencefalia, eu me comunico com ela pela música. E você já tá cumprindo isso aqui, porque o que ela escuta de você. É mesmo. E um sorriso, e aí eu canto, e aí eu tento imitar você tocando violão e não consigo. Eu falo, Amorinha, um dia o vovô vai te apresentar o amigo dele, ele vai tocar o original pra você. Umas cachorradas. Eu não consigo fazer. E ela fica me olhando, aí eu fico ali, sabe assim, ela tá entendendo. Ela tá entendendo. Não fala nada, Lenine, mas ela, com os olhos e com a face, com o corpo, ela vai, e é isso. Você já foi, cara. Oh, coisa. Já foi. Olha, essa é uma das coisas que a música me dá que eu não consigo descrever. Porque que transcende, vai além do que você fez. O que aconteceu com a música Paciência, por exemplo, depois da pandemia e do pandemônio, ela ganhou um peso diferente. As palavras são as mesmas palavras, mas ganharam uma conotação diferente, uma profundidade diferente, um relevo diferente. E se eu te contasse o número de pessoas que chegam para mim falando da alavanca que foi, do trampolim que foi perceber aquela canção num determinado momento de fragilidade. Cara, põe isso num lugar que eu me questiono. Eu fiz mesmo isso? Porque toca a alma. Tudo que a gente quer, cara, é tocar a alma do outro. Então, essa música me dá esses exemplos, cara. São coisas incríveis de vida. E também coisas muito inusitadas. Por exemplo, eu descobri que tem um cara no interior de São Paulo que pegou Paciência e gravou. Ele ainda tem um sistema de cassete. Ok. Aquela C90, C45, 45. Toda vez que ele vai ordenhar as vacas deles, ele bota Paciência e a produção leiteira dele aumentou 25%. E eu não ganhei nem um queijinho por isso. Então, o direito autoral é outra coisa, com a inteligência artificial, a gente precisa conversar. Mas não é incrível? Incrível. O cara me conta isso, e aí eu não sabia o que eu vou dizer para ele. Maravilhoso. Mas essa canção, outras também, mas essa em especial, Zila, foi num canto, ela ganhou um outro corpo. Toda vez que eu ouço você tocar ao vivo, eu me emociono. É realmente uma... você sabe disso, uma obra-prima, né? Eu não sabia, porque tudo que a gente faz, a gente quer chegar nesse lugar. Sim. Não vamos ser ingênuos. Sim. É que raramente chega. E não é só chegar no lugar, é o salto que dá em relação à função que tem, sabe? Então, isso são relatos muito lindos, cara, muito incríveis, cara, que eu recebo. Sabe? Minha lista de desejos para 2025 tem uma aqui que é encontrar com você e Ana mais vezes. A gente precisa. Irmão, sim, cara. Vou fazer umas viagens ali, quero ir lá finalmente conhecer o Orquidário. Eu não conheço, né? Você tem que conhecer. Eu tenho que ir lá. Tem que conhecer, cara. A gente vai combinar isso aí. E é um xodó. E eu tenho muita coisa ali do Cerrado, né? Porque o Cerrado é um bioma
muito incrível, cara, porque ele vive ali no estresse hídrico, cara. Ele vive ali quase sem água, mas tem planta ali que entra em combustão sozinha, cara. É muito incrível. É muito incrível. Aqueles campos de altitude em Minas Gerais, aquelas bromélias, aquelas tilândsias, que parece um ser de outro planeta. Pô, ali eu sou muito fã, cara. E as valquerianas, né? Porque é uma das plantas que eu acho que poderia ser uma flor símbolo do país. Tem que te levar, tem uma prova de bicicleta em Minas, que o ponto de apoio dos ciclistas que passam pela madrugada chama Fazenda São Paulo. É a fazenda que Guimarães Rosa dormiu quando ele começou a escrever o Grande Sertão. Dormir lá e escutar hoje quem cuida da fazenda, que é um grande amigo meu, André, falar sobre os casos. Sim. Nossa, a vida... Aí você se maravilha de novo. Você fala, cara, tem jeito, vou continuar fazendo o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, como que eu encanto as pessoas e vou tocar minha vida. E o Guimarães, ele foi uma espécie de Vila Lobos, né? Um cara que estava fazendo uma coisa e de repente... Aí foi lá. Pro chão. Andou o chão todinho, só depois ele criou, quer dizer, ele criou, sim, ele criou uma linguagem, mas inspirada numa linguagem que existe, que é real, e que a maioria do Brasil não conhecia, e que hoje é um Brasil, representa um Brasil e está entronizado no brasileiro, né? Total. Viva Guimarães Rosa. Viva Guimarães Rosa, viva Jackson do Pandeiro, viva Milton Nascimento, Ariano Suassuna, viva Lenine. Ô, meu irmão! Viva Zília! Obrigado, cara. Pô, o prazer foi cara, meu, obrigado, cara. velho. Você é demais, prazer velho. Meu. Deixa eu te dar um abraço. Eita, caralho. Obrigado. Obrigado a tu.